bem-vindo ao nosso simulado para a Câmara dos Deputados. Aqui a gente tem apenas uma questão para simular a situação de prova, uma degustação. Se você quiser participar do nosso simulado completo, o link está aqui na descrição desse vídeo. Agora vamos lá, vamos arrochar, resolver essa questão e avaliar como é que você sairia. Vocês estão vendo o que eu sempre comento, o FGV, a gente já parte do pressuposto de que você domina a teoria. E você vai treinar comando de questão. Você vai treinar o modo que a banca cobra, porque é previsível aquilo que é cobrado. Você olha e já consegue ter uma previsão daquilo que ela está cobrando naquela questão. Por isso que a gente tem de resolver muita prova, tá? Esse é o ponto importante. Então, vamos. Ó, beijos, mamãe da Aline. Eu não sei se ela tá por aí ou só passou, deu bom dia e seguiu. Então, vamos. Próxima, deixa eu só molhar o bico. O texto descritivo a seguir tem por objetivo o famoso quadro de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Colocou a imagem da Mona Lisa e colocou um texto. A letra ficou bem pequenininha, mas dá para ler. Colocou o texto descritivo e colocou algumas alternativas, tá vendo? Só pequenininhas, analisando aí o texto e a imagem. Vamos então para lá. E aí ele colocou assim, ó. Sobre essa descrição, assinale a alternativa correta. Aí ele coloca: a finalidade da descrição pode ser caracterizada como sentimental, já que o observador mostra sua profunda admiração pela obra. O observador, olha só, o que eu aconselho? Vamos primeiro dar uma olhada nas alternativas para você sondar mais ou menos o que ele quer. Aí eu volto lá para o texto. Estão vendo que parece que é uma questão de interpretação de texto, não é? Parece. Então eu vou sondar as alternativas e depois eu volto para o texto que ele apresentou. Então, vamos para lá. B. O observador, focalizando o quadro como real conhecedor de pintura, destaca técnicas geométricas que construíram a beleza do quadro e, como admirador, indica a composição progressiva da imagem da mulher. Letra C. A descrição tem finalidade estética, ou seja, procura mostrar ao leitor os caminhos de uma real observação estética da pintura, com total conhecimento das estratégias e técnicas do pintor e dos efeitos produzidos. Letra D. O texto mostra nítido valor simbólico, em que abundam os exemplos de linguagem figurada, a fim de retratar de forma fiel uma obra tão importante. E letra E, os detalhes destacados na pintura e no modelo são bastante objetivos, com informações sobre as técnicas pictóricas utilizadas e sobre detalhes intrigantes do quadro, com esclarecimentos necessários ao seu entendimento. Ainda bem que o abençoado sempre cobra pouca coisa, se fosse muita gente ia começar a se preocupar. Aí vamos então, colocou a imagem de Mona Lisa e colocou o texto. Ficou pequenininho, mas acredito que vocês conseguem acompanhar. A mulher pintada é representada no modelo de uma pirâmide, numa geometrização triangular, em que as mãos cruzadas formam a base da pirâmide. O centro do quadro é o peito da mulher, que está alinhado com o olho esquerdo e os dedos da mão direita. Seu braço esquerdo está confortavelmente apoiado no braço da cadeira e é cruzado pelo braço direito. A posição dos braços, junto com o da cadeira, transmite uma distância entre ela e o observador. A cabeça é coberta por um véu que simboliza a castidade, frequente nos retratos de uma esposa. Não apresenta joias ou sinais particulares de ostentação,
ou poder econômico. A postura da Mona Lisa indica serenidade e, junto com o olhar de soslaio, mais direto e para o espectador, mostra o domínio dos sentimentos, algo que normalmente não era atribuído a uma mulher naquela época. O rosto não tem sobrancelhas. A expressão da mulher na pintura é enigmática ou ambígua. Isso porque o olhar, o corpo e as mãos são direcionados em ângulos sutilmente diferentes. Na borda esquerda da pintura, você pode ver a base de uma coluna, sugerindo que a mulher está sentada em uma galeria. A paisagem ao fundo é pintada com uma perspectiva aérea. O azul esfumaçado e a perspectiva difusa e pouco nítida dão à composição maior profundidade. A paisagem de fundo apresenta um certo desequilíbrio, pois cria a ilusão. No entanto, não há continuidade entre os dois. Parece que não há correspondência em termos de alturas e linhas. Então, lá atrás, parece que são duas imagens. Ele falou que parece que não há correspondência entre as linhas, tá vendo? Aí ele vem colocando todos os detalhes, ela não tem sobrancelha, todos os detalhes aí da imagem. Aí o que eu gostaria que vocês observassem? O texto descritivo, a FGV gosta muito de cobrar, pedir para a gente marcar a alternativa em que o texto seja um texto descritivo. Esse texto descritivo é o texto que vai ter predicativos. Predicativo do sujeito, predicativo do objeto, mas principalmente predicativos. Nós vamos ter verbos de ligação e muitos predicativos, e é o que aconteceu. A mulher é representada, a posição é alguma coisa. Então, muitos verbos de ligação com predicativos e, é óbvio, muitas características. Agora, o que a gente vai ter de avaliar, e este é o ponto importante, e isso tem caído muito para a FGV, o adjetivo serve para caracterizar, mas há características que são objetivas e há características que são subjetivas. A objetiva é aquilo que é. A subjetiva é o que eu vejo, é a minha opinião, é o meu olhar. Vocês acham que em algum momento deste texto a gente analisou, a gente recebeu o olhar desta pessoa com relação à pintura? Ele fala que ela é bonita, que ela é feia. O que ele coloca como característica? É característica pessoal de quem escreveu ou é uma característica técnica? É aquilo que é. Observem, ele atribui algum juízo de valor com relação à obra ou não? Não atribui. Observem que tudo o que ele coloca é literalmente para representar o que existe na pintura. Ele é literal. O que ele coloca no texto é o que tem na imagem. O que ele coloca no texto é o que tem na imagem. O que ele coloca no texto é o que tem na imagem. Ele em nenhum momento coloca modalizadores, que são recursos que nós utilizamos na fala, para ter essa marca de pessoalidade. Os adjetivos são adjetivos objetivos. Então, agora, quando olharmos para as alternativas, a gente vai ter de analisar, opa, qual adjetivo é objetivo? E alguma alternativa está colocando a marca de quem escreveu o texto ou está colocando apenas uma informação técnica? Vamos agora, então, ler o texto. O texto não, as alternativas com bastante cuidado. Então, vamos para lá. Aí, olha só. Aqui, então, ele coloca na letra A. A finalidade da descrição pode ser caracterizada como sentimental. Vocês acham que existe o sentimento dele ali? Ele diz, vou pegar até aqui algumas partes. A expressão dela é enigmática ou ambígua? Isso é o que ele acha? Não é. A gente sabe que uma marca muito forte da Mona Lisa é exatamente esse olhar enigmático. Então, a expressão dela é enigmática e ambígua, e não só o olhar, não é? É toda a expressão. Observem a boca, a forma de olhar.
Então, a expressão dela como um todo é enigmática. Isso porque o olhar, o corpo, as mãos são direcionados em ângulos sutilmente diferentes. Depois ele fala da paisagem. A paisagem é pintada com uma perspectiva aérea, o azul esfumaçado e a perspectiva difusa e pouco nítida. Azul esfumaçado, perspectiva difusa, pouco nítida, é o que ele acha? Não é o que ele acha, é aquilo que é. Quando ele coloca aqui, a postura de Mona Lisa indica serenidade. É o posicionamento dele. Ele fala, nossa, como isso me emocionou, eu me tornei uma pessoa melhor depois que olhei o quadro de Mona Lisa. Claro que não. Então, não dá para perceber nenhum traço pessoal, tudo bem? Então, não tem nada de sentimental. É uma análise técnica da obra. Letra B. O observador, focalizando o quadro como real conhecedor de pintura, destaca técnicas geométricas que construíram a beleza do quadro e, como admirador, indica a composição progressiva da imagem da mulher. O observador, olha só como foi que ele colocou. Ele colocou essa pessoa que escreveu esse texto de duas formas, como observador e como admirador. Como observador, ele destaca as técnicas geométricas. E como admirador, indica a composição progressiva da imagem? Não. Quando ele fala da composição progressiva da imagem, continua sendo algo técnico. Nós não temos nenhum indício textual de que esta pessoa é um admirador. Então, eu não posso separar essa pessoa em observador e em admirador. Tudo bem? Então, aqui, como admirador, extrapolaria a descrição que foi apresentada. Letra C. A descrição tem finalidade estética, ou seja, procura mostrar ao leitor os caminhos, tá vendo só? Os caminhos de uma real observação estética da pintura, com total conhecimento das estratégias e técnicas do pintor e dos efeitos produzidos. Vocês acham que a letra C seria possível? A letra C tem alguma marca pessoal? Tem algum modalizador? Tem algum olhar particular de quem escreveu? Não sei, professora. Letra D, vamos deixar a C em espera. O texto mostra nítido valor simbólico, em que abundam exemplos de linguagem figurada, a fim de retratar de forma fiel uma obra tão importante. Vocês estão percebendo que aqui no próprio comando já tem algum juízo de valor, tá vendo? Do próprio examinador. Observem que aqui o que ele vem colocando são características literais da obra. Em nenhum momento ali ele colocou que é uma obra tão importante. Vocês acham que ele utiliza muitas figuras de linguagem, linguagem figurada, ou que ele coloca é literal? A postura da Mona Lisa indica serenidade. A mulher é representada no modelo de uma pirâmide. Isso é o que é. Claro que existe aí uma metáfora, que é uma comparação implícita, mas você percebe que quando ele fala que ela é representada no modelo de uma pirâmide, isso é o que é. Numa geometrização triangular. A posição dos braços transmite uma distância entre ela e o observador. Então, aqui não dá para falar que abundam figuras de linguagem. Pode até aparecer alguma comparação ou metáfora em alguma parte, mas falar que abunda, não abunda, em nenhum momento a gente tem esse indício de ser tão importante. Neste ponto aqui, também extrapola. Letra E. Os detalhes destacados na pintura e no modelo são bastante objetivos. Isso é verdade. Com informações sobre as técnicas pictóricas utilizadas e sobre detalhes intrigantes do quadro, com os esclarecimentos necessários ao seu entendimento. Quando ele coloca detalhe intrigante, vocês acham que é algo intrigante?
Em algum momento ele trouxe esse incômodo? O que ele coloca com relação à Mona Lisa é aquilo que é. Ele só está falando, talvez, o que você possa pensar, professor, eu acho que isso é intrigante. Quando fala que ela é enigmática, o que o olhar dela quer dizer? O que a mão, o que o corpo quer dizer? Isso é intrigante. É intrigante para quem? É intrigante para você? Ou é intrigante para quem escreveu o texto? Para quem escreveu o texto, ele apenas está dizendo o que é. Em nenhum momento ele falou que isso causou incômodo em alguém. Então, ele não diz que isso aí causa incômodo em quem vê a obra. Não. Ele não colocou nenhuma perspectiva de quem está vendo a obra. Existe aqui alguém que é o receptor analisando uma obra. Ele não colocou essa perspectiva aqui. Ele apenas apresentou características da própria obra. Entenderam que foi algo muito objetivo? Então, quando fala que ele colocou detalhes intrigantes, esse intrigante já mostraria a perspectiva do receptor da imagem. E o texto não indica a perspectiva do receptor da imagem. Logo, a letra E, não é? Isso, letra E também extrapola. Porque não tem, ele tudo bem, ele coloca muitos detalhes? Coloca. Mas em nenhum momento ele colocou a perspectiva do observador. Então, não tem como falar que é intrigante. Com os esclarecimentos necessários para entender aquilo que intrigou, ele apenas colocou a explicação. Você ficou intrigado. Agora observe, eu vou explicar por que você ficou intrigado. Não foi isso que ele fez. Vamos de novo para a letra C. A descrição tem finalidade estética. É verdade, é técnica, tá vendo? Ou seja, procura mostrar ao leitor os caminhos de uma real pintura. Perfeito, não tem nenhum traço de subjetividade, nenhum modalizador, nem do examinador e nem lá no texto. Com total conhecimento das estratégias e técnicas do pintor e dos efeitos produzidos. Quem escreveu sobre esse texto domina ou não domina a análise da obra? Domina ou não domina esse campo estético? Domina. Eu acho que é pouco provável que alguém aqui conseguisse fazer uma análise tão detalhada. Ele observa todos os detalhes. Então, se ele observa todos os detalhes, observe que realmente é total conhecimento das estratégias, técnicas do pintor e dos efeitos produzidos. Então, aqui, letra C de contra-cheque. Beleza? Então, letra C, questão muito, muito boa. E o que eu quero que vocês observem é, aparentemente, parece que é só de interpretação de texto. Ok, é de interpretação, mas o que faz com que a gente olhe para as questões e consiga identificar qual que está adequada ou não é a presença de adjetivos. Viram que as alternativas em que o examinador começou a adjetivar demais, a gente teria de avaliar. O que ele colocou como adjetivos, como características nas alternativas, são características realmente objetivas da análise que foi feita? Ou ele colocou algum modalizador, algum traço pessoal, alguma subjetividade? Eliminamos aquele que teve subjetividade, porque o texto é absolutamente técnico, beleza? Ou seja, a gramática dá suporte para a gente poder interpretar. Normalmente, quando os alunos falam, não, professor, eu tenho dificuldade em interpretação. Se você tem o suporte estrutural, termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios, você vai conseguir sondar aquilo que é relevante, aquilo que seria dispensável, o valor daquele termo acessório. E é muito comum a FGV pedir para a gente marcar a alternativa em que aquele texto tenha objetividade. Quando foi escrito de maneira muito concisa, de maneira muito objetiva. Aí a gente lê e acha que é só a interpretação. Não é. É a estrutura. Então, tem de dominar a gramática para, inclusive, analisar as questões de interpretação de texto de maneira mais segura. Beleza? Muito bem, muito bem. E aí?